Bom, mais saídas devem acontecer no Atlético. Isso quem falou foi o próprio Paulo Brax e a gente conseguiu confirmar. Então, uma saída que está aí na bica de acontecer é o Júnior Santos. Não que a negociação com o Bahia esteja tão avançada assim, mas é que existe um desejo tão grande do Atlético nesse momento que o jogador vá para outro clube, porque tem um salário muito grande, né? O Sampaoli também não tem ele ali em conta, porque não foi nem relacionado ainda em 2026, né? Para nenhum jogo o Júnior Santos foi relacionado, por mais que já esteja liberado desde o início da competição, né? Então, não tem em conta o Júnior Santos, tem um salário na casa do 1 milhão para cima, então o Atlético tem interesse e deve liberar o jogador em breve. Negociar. Empréstimo com opção de compra. Né? A princípio é isso. A preferência do Galo é vender o Júnior Santos. Mas isso é muito improvável que aconteça, principalmente se o jogador ele não tiver um mínimo retorno dentro de campo que o credencie a ser vendido, que desperte o interesse do outro clube e fala, opa, esse cara eu gostaria de comprar. Então, tem esse ponto aí do Júnior Santos. É uma saída que deve acontecer e outras saídas também não estão descartadas. O Atlético pode ter novas saídas, né? Faz parte desse processo de reformulação do Galo, que, diga-se de passagem, eu estou gostando muito. Falta alguma coisa? Falta alguma coisa, mas estou gostando muito. Saindo, Caio Paulista, Gabriel Menino, Rony, Biel, que teve o empréstimo oficializado. O Atlético conseguiu repassar o empréstimo do Biel para o Al Tawon, lá da Arábia Saudita, time treinado pelo Péricles Chamusca, já anunciaram o Biel lá, tá? Então Biel também saiu. Júnior Santos tá para sair também. Então todos os jogadores, e ainda tem uma situação do Cadu. O Cadu tem uma disputa, o Goiás e o Fortaleza, né, que disputam aí a Série B, desejam a contratação do Cadu, atacante do Atlético. Então é mais um também que deve sair. Então a gente está falando de uma limpa de saída de jogadores. A exceção do Guilherme Arana, todos que saíram ali, jogadores ou que tiveram pouca entrega, ou que tiveram pouca entrega no que eu quero dizer relativamente a números, a performance, a gols, a assistências. Tirando o Rony, que foi o vice-artilheiro, o Rony é o Rony, a gente sabe, né? Então, tirando o Rony, todos esses jogadores aí, gente, Caio Paulista, Gabriel Menino, Júnior Santos, Cadu, cara, entendeu? Fez bem o Galo tá fazendo bem a reformulação. E aí chega Michael, chega Vitor Hugo, que chegou o melhor em campo em 2 de 3 partidas que disputou, já fez gol, já virou titular do time, já tem confiança, tem só 21 anos, foi comprado barato, baita contratação até aqui, né? Preciado, que é um ótimo lateral, ó, com o tempo a gente vai ver. Renan Lodge, não precisa nem de falar, jogador de seleção brasileira. Cassierra, ótimo jogador para ataque. O Minda, bom jogador para ponta. Talvez até ótimo, daqui a um tempo a gente vai entender isso melhor, né? E ainda vão chegar o volante e o zagueiro. E talvez mais um jogador. Então, assim, acho que o Galo tá fazendo um ótimo trabalho de reformulação. A lentidão, a velocidade das contratações, as urgências que às vezes não foram sanadas antes ou deveriam ter sido priorizadas e tal. Eu concordo? Concordo, cara. Mas aqui eu não tenho só críticas, eu tenho elogios também para fazer. Acho que o trabalho está sendo bem feito. Os jogadores que eu queria que tivessem saído estão saindo ou saíram, né? Então acho interessante, tá? E um jogador que o Atlético teve, segundo algumas informações, apenas interesse na contratação, é o Luigi, atacante de 19 anos do Palmeiras. Eu conversei com pessoas do Atlético e me negaram que estejam negociando a contratação do Luigi. Nem interesse foi colocado. Me falaram que ele está sendo oferecido por muitos clubes, que ele está numa situação de indefinição, de renovação com o Palmeiras e tal, e isso faz com que ele seja oferecido para outros clubes do mercado, mas, pelo que a gente apurou, não tem o interesse do Atlético na contratação do Luigi, do Palmeiras, tá? Então, é um jogador aí que o Atlético não vai ter, não deve avançar pela contratação, tá certo?